E aí, rapaziada, voltamos para mais um vídeo agora totalmente sem roteiro do capítulo do spoiler 299 de Blue Lock. A gente vai ver o que aconteceu em todo o arredor desse capítulo aqui, as reações dos valores finais. E eu vou dividir isso daqui em três partes. O Izag conversando com o Ego, depois o Ureu conversando com o Ego, mas antes disso tudo tem as reações. Então, de acordo com o capítulo 298... o 299 ia chamar Lágrimas Azuis e começa com o Ego de empate, anunciando a classificação final do leilão. Os jogadores como o Nanase, o Height, o Zantetsu e o Kiora ficando assim, feliz por ter passado de fase. E aí tem um contraste com os outros jogadores que não passaram, por exemplo o Tokimitsu, o Igarashi, que ficaram arrasados descobrindo que estavam fora dos 23 primeiros. Então aqui a gente tem a comemoração do Barshan, que tinha ganhado do Manshine de 3-2. O Ureu fica tipo sem acreditar, o Nagi fica ali parado sem entender, e aí começa a passar os valores. E a gente tem o próprio Nanase assim emocionado porque ele tinha passado em último, assim, em 23º para a Copa Sub-20. O Height também fica muito maluco com isso, o Zantetsu, o Kiora e tal. Aí é revelado todos os ranks, todos os restos dos jogadores, os valores deles. E por incrível que pareça, as reações aqui que mais chama a atenção é do Tokimitsu, que fica sem acreditar, e do Igarashi. Mas tem outros jogadores como o Kazuma, o TP, o Darai, o Hayate, meio que pra baixo, porque eles não tinham conseguido os valores. E por fim a gente tem o Igarashi, que ficou em último lugar, empatado com o Nishioka, que a gente nem viu. Ficou em 36º, ele começa a chorar. Então esse Lágrimas Azuis eu acho que é muito por isso, tipo, os jogadores que não foram começam a chorar, assim, se emocionar por não ter passado. E aí o de empate Ego começa a falar sobre tudo isso, dá um checkmate em todos os outros jogadores. Assim, o Ego, ele instrui aqueles jogadores, ele fala dos que estão fora do top 23, da lock-off, tipo, bloquear eles, nunca mais. Por isso que até abre uma porta escrito Loser Gate, tipo, é a porta de saída para todos aqueles jogadores e possivelmente nenhum mais vai voltar. Só que aí entra quem? Entra o Izag e questiona sobre o motivo do Nagi não ter sido selecionado pro Ego. E segundo o Ego aqui, o Nagi não conseguiu contribuir adequadamente na partida. Então, embora ele tenha sim tido alguns momentos de destaque na liga e nessa partida contra o Barsha, a diferença entre jogadas boas e ruins era muito significativa e o seu salário refletia nas suas habilidades. Ou seja, mesmo que a jogada que o Nagi faz é absurda em determinada partida, as jogadas ruins superam essas jogadas boas. E isso daí determina o valor dele. Então o Izag continua a defender o caso do Nagi, quando assim o Ureu vem e intervém. O Ureu vem e chega para falar com o Ego, falando que, pedindo pro Ego para recalcular o valor do Nagi, insistindo que não tinha como o Nagi ser desclassificado, que o seu talento era reconhecido mundialmente e que, embora ele nem sempre tivesse no seu melhor, o Nagi era um jogador de jogadas milagrosas que só ele conseguia executar. E assim o Ureu acreditava que o Nagi era o gênio que merecia um resultado melhor. Então ele tem todo esse papo aí com o Ego e o Nagi ali no chão, sem reação nenhuma. E aí o Ego revela pra gente o real motivo do Nagi ficar fora, dele ser expulso do Blue Lock. Tem um motivo aqui. Ele diz que o Ego, ele imediatamente rebate o Ureu, afirmando que o Blue Lock não era uma creche, mas um laboratório projetado para formar os melhores jogadores do mundo. Enquanto o Ureu se referia ao Nagi como gênio, o Ego argumentava que o seu talento já tinha diminuído. Isso é bizarro, velho. Tem que fazer um vídeo sobre isso, porque o Ego viu que durante todo o Legionário Egoísta o talento do Nagi veio a diminuir. Mas ele se refere aqui, o Ego, ele se refere a talento, não apenas acreditar nas suas próprias habilidades, mas sim comprová-lo, ou seja, executar. Você pode se ver como uma pessoa talentosa, só que se você não executar aquilo lá com eficiência, quer dizer que não vale muita coisa.
Então o Ego continua: amigos e rivais, objetivos e sentimentos podem amplificar ou sufocar o talento de alguém, e às vezes levando a algo muito além do mero talento. E de acordo com o Ego, o voleio falso do Nagi, aquele voleio quíntuplo que ele faz contra o Sub-20 na terceira partida aqui, exemplificou essa noção, porque naquele momento o Nagi superou o seu talento, criando uma ilusão que levou o mundo a esperar mais dele. E é isso, velho, é isso que a gente, tipo, quando lê, é isso que a gente sente, tipo, cadê aquele Nagi que fez aquele gol absurdo? E a gente sempre vai esperar mais dele. E o Ego continua aqui: em vez disso, o Nagi deveria ter se disciplinado e admitido que aqueles resultados eram mais do que talentos. Então tinha mais coisas do que talento, não era só o talento, era a força de vontade naquele momento que ele teve. Então o Ego continua aqui: no entanto, o que realmente diminuiu o talento do Nagi foi o gol dele. É interessante o Ego ter falado esse negócio aqui, que o talento foi meio que sufocado pelo próprio gol dele. Então, ao marcar aquele gol, o Nagi realizou o seu sonho de vencer o Izagi. Ele falando aqui do gol lá que ele faz contra o Izagi. Absurdo. Então, o que acontece aqui? Aquele gol meio que foi o alívio pro Nagi, só que também foi a âncora para ele ficar naquele estado. Então, com isso, ele se sentiu satisfeito e perdeu a vontade de mirar mais alto. Isso daqui é tudo que o Ego viu nessa partida, velho. O Ego pode parecer que não, mas o cara é muito inteligente. Ele analisa especificamente o jogador por cada detalhe. Então o Ego continua: a essa altura o Nagi deveria ter superado suas satisfações de forma realista. Mesmo se tivesse perdido, deveria ter continuado a alimentar aquele ego insaciável. Então o que ele quer falar aqui é o que? Pô, o Nagi, você já fez tudo isso, mas por que você não continua a procurar coisas mais além? Você não alimenta isso daqui, você não acende sua chama ao invés de ter apagado com esse objetivo de fazer o gol contra o Izagi e acabou. Então vamos lá. Infelizmente pro Nagi, a parceria com o Urel acabou com seu talento. É isso, meio que aquele vídeo que eu falei da dependência. Então isso daqui meio que vai ofuscando o talento do Nagi, tendo que depender só do Urel, por ele não conseguir jogar assim sozinho, não encontrar soluções em diversas situações de jogadas assim. Não, ele sempre via o Nagi como uma muleta, um suporte. Então, embora o talento do Nagi já tivesse diminuído, o Urel continuou tentando alimentá-lo, na esperança que ele florescesse novamente e prosperasse. E o Urel ali escutando tudo isso aqui que o Ego tá falando, analisando sobre tudo sobre o Nagi. E o que eu posso ver aqui também é que os outros jogadores também estão observando tudo que o Ego tá falando sobre o Nagi e tal, sobre as explicações. Até o Barou tá ali, o Igarashi estão ouvindo o porquê do Nagi ficar fora. E o Nagi ali cabisbaixo, o Urel pensando em todos os momentos que eles tiveram. E ele começa a chorar, o Urel começa a chorar com tudo isso daqui. E aí o Urel, depois de chorar, pedindo pro Ego parar com tudo aquilo, só que em vez disso o Ego mandou o Urel calar a boca. Ele expressou que apenas sonhadores loucos que não pararam até agora chegarão ao ápice do mundo e vão pertencer a esse espaço. Então o Ego tá falando, pô, sonhadores loucos, aqueles que têm sua ambição muito além do Blue Lock, estão conseguindo isso, estão buscando muito. E o Nagi não é esse cara, Então em seguida o Ego pediu ao Nagi que fosse pra casa e que ele ficasse satisfeito com menos do que isso. E logo depois, o spoiler do capítulo 299 mostra o Nagi se virando pro Urel pra falar alguma coisa, só que o capítulo, os spoilers do 299 acaba aqui. Rapaziada, que capítulo insano, Eu tô testando esse modelo aqui de vídeo de gravação para spoilers, então se der certo, comenta aí se ficou bom ou não. E até o próximo vídeo para nossa análise completa do capítulo 299, palavra por palavra. E valeu, gente!